Você já parou para pensar quantas vezes a gente fica atento quando estamos envolvidos por enigmas, quando nos rondam dúvidas e a gente quer esclarecer muitas respostas que a gente não sabe no nosso cotidiano? É assim que acontece nas histórias. Os livros acabam nos envolvendo e nos levando para viver mistérios, aventuras, como neste livro aqui, na série Objetos do Poder, do Marcos Mota. E é exatamente com ele que a gente vai conversar hoje para entender melhor por onde esses personagens nos levam. E já são 5 livros. Marcos, conta para a gente. Série Objetos do Poder, hoje com 5 livros. Como é que está o feedback do resultado aí das suas obras? Então, Admilson, é prazer estar aqui com vocês, com essa plateia maravilhosa aí do YouTube, do programa. E também dos podcasts, dos podcasts, exatamente. Nós estamos aí no mercado editorial já há algum tempo. São 7 anos com a editora, né, que começou inicialmente a publicar a coleção Objetos de Poder. E o Enigma dos Dados, que é o primeiro livro, ele acaba sendo o carro-chefe, exatamente esse aí. Depois dele veio o Cemitério dos Anões, A Maldição das Fadas, O Resgate do Paladino e A Montanha da Loucura. Nós temos tido um feedback muito bom dos leitores. Os livros, os 3 primeiros, eles estão inscritos no PNLD, já estão assim, chegando em várias cidades do Brasil, em várias escolas. O feedback, principalmente de bibliotecários, de professores, ele é muito positivo. E nós pretendemos continuar a coleção até no 7º livro, que vai fechar... No 7º? Então quer dizer que tem 2 tem aí 2 inéditos no ainda. forno. São 2 inéditos. Mas antes da gente falar dos 2 inéditos, que claro, você vai dar um spoiler pra gente, afinal de contas, né, quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo está ansioso para saber. Mas antes disso, como que o livro, a literatura, entrou na sua vida, antes de você querer ser escritor? Então, não era um projeto meu me tornar um escritor. Eu sou formado em engenharia de produção, trabalho na indústria mesmo. Cálculo, números. Exatamente. E em 2009 eu passei 30 dias basicamente tomando conta do meu sobrinho, quando os pais dele viajaram, né, para a Europa, uma viagem internacional. Que idade que ele tinha? Ele tinha 5 anos de idade. E todas as noites contando historinha para ele dormir, e eu descobri que as minhas histórias não faziam ele dormir. Ele sempre ficava mais aceso naquilo ali. Eu comecei a escrever, a digitar, quando ele voltou para a casa dele. Comecei a digitar aquelas histórias que eu contava para ele. Eu comecei a inventar histórias, né? Eu ainda não tinha minhas 2 filhas. Comecei a lembrar dessas histórias clássicas, né? Dos irmãos Grimm, Perrault. E aí surgiu a primeira história que chamava Crônicas de Terran. Daquela Crônica de Terran, eu percebi que eu tinha assim, um dom para contar histórias. E eu falei... Aquilo foi te empolgando. Exatamente. O negócio funcionou. Começou a minha jornada aí quando eu saí em busca de uma editora. Isso em 2009. E só fui publicar o meu primeiro livro, que é o Enigma dos Dados, em 2015. Ah, tá. Então, em 2009, você já teve esse impacto. Mas você já se considerava um leitor? Sempre fui um leitor. Na minha infância, os livros que faziam sucesso eram os da Ática, editora Ática, né? O Série Vagalume. Ah, sim. No caso da Borboleta Tira, exatamente. A Ilha Cadáver Ouve Perdida, Rádio, Um Cadáver Ouve Rádio, Os O Pequenos Rapto do Garoto de Ouro. Exatamente. Sim. A Sofia, minha filha, inclusive, teve o prazer de ler esses dias Os Pequenos Jangadeiros. Eu falei, filha, esse livro é da época do papai. E ela adorou, né? Um livro bem diferente dos livros que nós temos hoje. A coleção era uma proposta diferente, né? Independente Exatamente. da qualidade ou não, né? Mas era uma proposta que estimulava muito os estudantes a lerem pelas aventuras que apresentava, né? Exatamente. Eu olho hoje porque é óbvio, né, que depois de anos no mercado editorial você adquire um olhar que em 2009 eu não tinha esse olhar. Os livros da série Vagalume, eles possuem características que eu vim descobrir com anos de estudo, que eles fomentam, eles incentivam a leitura do adolescente. Para começar, assim, no número de páginas dos livros, entendeu? Porque quando eu comecei a escrever o Enigma dos Dados, eu tinha de 2009 a 2015, mais ou menos, tinha alguns anos já escrevendo 6 livros nesse período, que nunca foram publicados. Eu tinha uma revisora me acompanhando, eu pagava a revisão. Eu não sabia que nesse período eu estava
fazendo um curso de escrita criativa, mas eu não sabia que eu estava fazendo curso. A coisa estava acontecendo na minha vida e todas as vezes que eu errava na minha escrita e ela apontava os erros, eu percebia que eu tinha que melhorar naquele aspecto. E uma das coisas que eu fiz foi implementar ferramentas da engenharia em cima da construção da escrita. Opa, isso é bastante interessante, curioso. Dá um exemplo aí de 2 ferramentas, como é que Sim. foi esse processo? Eu peguei a engenharia reversa. Engenharia reversa é um conceito que foi desenvolvido principalmente na Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra também. Os japoneses eles começaram a fazer máquinas fotográficas melhores do que os americanos. Então, o que os americanos faziam? Eles compravam, estou dando um exemplo aqui, 10 máquinas fotográficas japonesas, mandavam para um laboratório e os cientistas americanos começavam a desmontar as máquinas. Então, em engenharia reversa é você pegar um produto pronto e começar a desmontar ele de fora para dentro para descobrir como que ele foi criado. Para eles conseguirem entender como é que funciona até chegar lá. Exato. Como eu centro. consigo produzir uma máquina fotográfica igual os japoneses? Então, eu pego e começo a estudar, entendeu? Reverso, de trás para frente, o produto pronto, até chegar nas peças individuais e na matéria-prima. Eu peguei, então, eu determinei primeiro, né, para qual público eu escreveria. Então, eu determinei que eu escreveria para o público infanto-juvenil. Os meus livros, quando eu estou digitando, escrevendo, criando o roteiro, escrevendo o texto, eu foco o tempo inteiro. Faz um break aí, já que você está falando que determinou o público infanto-juvenil. Por que você escolheu esse público? Por causa do meu sobrinho na época. Ah, tá. Você já percebeu que tinha ali já um traquejo para lidar com esse público. A minha história funcionou para ele. Okay. Entendeu? Aí segue, então, na engenharia reversa. As 2 decisões, o público e o gênero literário para o qual eu escreveria. Eu determinei que seria literatura fantástica. Depois podemos falar como eu cheguei a essas conclusões. Quando eu determinei isso, eu comecei a comprar, adquirir somente livros best-seller e clássicos desse gênero para esse público. Quando eu faço isso, eu encurto o tempo de aprendizagem, da minha aprendizagem, para escrever para esse público e esse gênero. Porque eu começo a deletar o que não cair dentro desse conjunto. Isso é bem inteligente e, na verdade, isso é a cara do povo da exatas, né? Exatas. Porque, assim, é isso, é processos, é métodos. Mas é muito incrível, assim, essa forma como você determinou que você seria escritor e você escreve, porque isso a gente percebe que é muito factível. E a impressão que dá, eu não sou escritor, mas a impressão que dá é que é muito fácil quando você explica desse jeito. Olha, tudo é fácil quando você pratica. Depois de um tempo, tudo se torna fácil. Né? Não é um bicho de 7 cabeças. E eu pegava aí, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Eu dou no meu curso de escrita, eu tenho um curso de escrita na Udemy, né? Como escrever um livro de sucesso. Vamos colocar para você que tem interesse em aprender, enfim, se tornar um escritor. Vamos deixar na nossa legenda essa indicação dele para você acessar fácil. Então, eu pegava 10 livros. Pegava 10 livros, infanto-juvenil, para o público, né? E do gênero fantástico. Sim. Eu lia só o primeiro capítulo dos 10 livros. Aquele capítulo que me desse a vontade de continuar lendo, passar para o capítulo 2. Te instigou. Me instigou. Eu separava para o lado de cá. Então, vamos supor que desses 10, 4 me fizeram ter o desejo de continuar lendo. 4, 6 eu descartava. Não continuava lendo. Eu pegava esses 4 livros e relia o capítulo 1 de todos eles 2, 3, 4 vezes, quantas vezes fossem necessárias, para eu encontrar em qual momento daquele capítulo mudou uma chave no meu cérebro. E aí me deu aquela vontade, caramba, esse texto é muito bom, eu quero continuar lendo isso. Porque existe um momento no texto em que o leitor ele se identifica com algo ali que gera um prazer nele pela leitura. Ou é o conteúdo, ou é uma construção linguística que está presente. E aí eu comecei a mapear isso. Eu contava uma outra ferramenta, né, um outro experimento que eu fiz dentro disso. Eu colocava no Excel uma lista desses livros famosos, né, tanto clássicos quanto os mais vendidos, porque não necessariamente um livro o mais vendido se torna um clássico, são coisas diferentes. E aí eu anotava o número de páginas desses livros e tirava uma média. Cada capítulo desses livros tem, em média, quantas páginas? E eu encontrava valores médios e eu falava, o meu livro, quando eu escrever um livro, ele não pode passar desse número de páginas.
É o que eu falei da editora Ática. Quando você pega os livros da coleção Vagalume, você percebe que aqueles livros, por que fizeram tanto sucesso? Eles possuem um certo padrão, não sei Sim. como que isso foi feito na época. Ali é um padrão de escrever, como tem padrão de desconstruir, padrão de fazer fast food. Os livros são todos mais ou menos com o mesmo número de páginas. Então, o que acontece? Um autor hoje, quando quer iniciar no mercado, né, um autor desconhecido, ele pega e já quer escrever um livro de 300, 400 páginas, de repente para um público que não vai ler aquele livro de 400 páginas. É tanto que os meus livros, quando você chega no terceiro, já é um número de páginas maior, no quarto, então, já vira um calhamaço, o quinto, porque se o leitor, você conseguiu alcançar o leitor com aquele primeiro, segundo livro, você já começa a ter uma liberdade agora de não se prender a número de páginas. Porque os leitores, eu fiz inclusive uma enquete na época. Porque você passa a ter fãs, seguidores, né? Isso. Você está falando dos tamanhos, eu vou mostrar aqui pela lombada. Né? Para que as pessoas possam ter aqui uma ideia. Ó. Esse aqui. Olha o 3, o 3 já fica mais 3, grosso. Né? Vamos ver, vou até levantar aqui, ó. Olha aqui, o 4. Né? Da minha direita para a minha esquerda, olha aí. Né? Como que os livros foram engrossando. E também tem essa questão do leitor quer mais, né? Fica aquele gostinho de quero mais. E eu queria até primeiro pontuar que essas métricas, a gente fica muito instigado, né, a entender mais e fica até curioso. E você que é escritor, deixa aí seus comentários, como que é o seu processo de escrita, né? O que diferencia em relação, né, ao processo de escrita de um engenheiro. E eu queria que você falasse para a gente como que você criou os dois personagens principais aqui da história. Eu já tive a oportunidade de ler esse primeiro livro, recomendo para vocês. Tive a oportunidade de conhecer o Marcos na Bienal Mineira do Livro, no ano passado, e conhecer, né, os Objetos de Poder também, essa série. Então, o primeiro, que eu já tinha me comprometido que eu ia ler, porque tem tudo a ver com o tipo de livro que eu gosto. Mas como é que você criou? Contar primeiro quem são os dois personagens, né, para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, e como é que você criou, porque você contou um pouco já esse processo do fazer, o que você trouxe da engenharia, enfim, dos seus processos de trabalho fora para isso, para a criação dos personagens. Como é que é? Então, quando eu cheguei na ideia dos Objetos de Poder, eu já queria escrever 7 livros, porque Harry Potter eram 7, Crônicas de Nárnia eram 7. Você já tinha metrificado isso aí. Eu tinha metrificado isso. E as pessoas vão muito para a trilogia, por causa do Senhor dos Anéis, né, e tantas outras. Então, o que aconteceu? Eu precisava de encontrar algo que encaixasse o número 7. E eu estava lendo Deltora Quest, que é, para mim, a coleção de livros infanto-juvenis, depois de Objeto de Poder, é a melhor que já foi escrita. Muito bem, eu gostei disso. Ó. Depois que eu ler o resto, eu vou te falar também. Mas eu gosto muito, né, dessa escritora australiana, Emily Rodda, e o personagem principal da Deltora Quest, ele vai em busca, ele tem um cinturão com um local para colocar 7 gemas, 7 pedras preciosas, topázio, né? E aí ele vai em busca dessas 7 gemas preciosas, dessas pedras preciosas, e eu achava aquilo muito bacana, e eu tinha que ter um número 7 para os meus personagens irem em busca de alguma coisa, 7, né? E conversando com um colega de trabalho, a gente estava conversando sobre uma terceira pessoa, né? Um colega nosso que, assim, ele é altamente técnico, o cara trabalhava há anos comigo, na verdade já até aposentou, e ele era muito bom no que ele fazia, mas ele não conseguia trabalhar em grupo. Quando juntava ele com outras pessoas, aí a coisa já desandava, porque ele não o interpessoal dele era muito ruim. E esse colega meu com quem eu estava conversando, ele falou para mim, olha, eu estudei isso na faculdade de Direito, Howard Gardner escreveu sobre os 7 tipos de conhecimento. Aí eu, poxa, 7, o número que eu estou precisando. E ele falou que algumas pessoas são muito boas em algumas coisas, mas não são tão boas em outras. Então, existem os 7 tipos de conhecimento e é normal, cada um é bom em alguma coisa. Eu achei aquilo muito interessante. Eu fazia, na época, a faculdade de letras, né, que eu não terminei, eu fiz metade do curso, e aí, na faculdade de letras, eu estava lendo O Inferno de Dante, que quando o personagem protagonista chega num determinado andar, tinha 7 salas. Cada sala com um tipo de conhecimento. Aquilo ali eu falei, é isso aí, eu tenho que pegar, nos 7 conhecimentos. Peguei os 7 conhecimentos e falei, se eu tivesse 7 objetos, cada objeto com um poder que representasse uma área do conhecimento. E os meus personagens vão em busca desses objetos, né? Foi aí que surgiu a sacada. Eu criei aí o objeto da matemática, que você viu no primeiro livro com o Isaac,
e a Gaio, que é um outro objeto lá da lógica. E que eles são a alma da história, né? São eles que vão nos levando eles conduzem pela aventura aí. Exatamente. Foi assim que surgiu. Eu sentei, coloquei no papel mesmo, eu gosto muito do papel. Surgiu a ideia dos 7 livros, 7 mas objetos. é a ideia dos 2 personagens. Então, eu tinha um planejamento para 7 livros, com uma ideia que não está em nenhum desses livros. Os possuidores de cada objeto, eles já seriam bem velhos, na verdade eles teriam sido transformados em estátuas, os objetos estariam perdidos, e aí um casal de irmãos eles viriam do nosso mundo para o mundo de Enigma, e aí eles teriam que encontrar esses 7 objetos. Né? Uma coisa bem parecida com o Deltora Quest, vamos em busca das 7 gemas. Né? Eu falo que todo escritor começa como uma cópia. A gente começa como uma cópia de alguém. Mas aí chega um determinado momento que você tem que encontrar sua voz narrativa. E foi o que aconteceu comigo. Eu até brinco com a minha filha, eu falo assim, filha, olha o primeiro livro do papai, como ele se parece com o Deltora Quest. E alguns leitores já chegaram para mim e falaram, nossa, eu li o seu livro, faz lembrar um livro que eu li. Só que eu encontrei a minha voz narrativa, quando você pega o segundo livro, você vê que a coisa se tornou original. E aí surgiu um edital aqui em Belo Horizonte, um edital literário que você colocava o seu livro lá, você ganhava um prêmio literário e João de Barro. Na época o prêmio acho que era 20 mil reais, né? Aí eu, poxa, eu tenho que ganhar esses 20 mil reais, vou ficar rico com 20 mil reais. Sim. Aí eu sempre brinco, porque na época, né, eu falava assim, nossa, tem que ganhar esse dinheiro porque eu vou ter o dinheiro para publicar o meu livro, porque eu já recebia não de várias editoras, né? É clichê para todo autor, né? Um processo que todo mundo que já escreve sabe bem como é que funciona, infelizmente. Mas acontece. E aí eu falei, se eu ganho esse concurso com 20 mil reais, eu publico o meu livro, né? Do meu bolso eu consigo. E aí eu precisava de um livro pronto para esse concurso e o livro não poderia ser em série. Porque concurso, como é que você entra? Esse daqui é um livro 1, não tem um fim, fica em aberto, né? Foi então que eu falei assim, eu vou pegar um desses personagens, desses possuidores que foram transformados em estátua, e se eu contasse a adolescência deles, como eles criaram um objeto de poder, né? E eu escrevi o Enigma dos Dados dessa forma. Eu sentei, planejei, eu tinha pouquíssimo tempo para isso, e é uma coisa assim que hoje eu não tenho vergonha de falar, porque assim, os livros já se solidificaram no mercado, mas no início eu ficava com muita vergonha de falar. Eu escrevi o Enigma dos Dados em 28 dias. É muito pouco. Eu passei... Depende da dedicação. E eu tinha 30 dias de férias na empresa, e são 14 capítulos. Como eu já tinha o roteiro pronto, que eu vinha construindo ele... Seriam 2 por dia, pelo menos. 2 por dia. Eu escrevia um capítulo... Não, na verdade, eu escrevia... É interessante como é que a matemática funciona na vida da pessoa que é de exatos. É uma coisa incrível isso. Exato. Eu fiz assim, um dia para escrever um capítulo, no dia seguinte para revisar esse capítulo. Um dia para escrever o capítulo 2, outro dia para revisar o capítulo 2, e assim por diante. Eu tinha esses 28 dias, porque depois eu ainda tinha que mandar para essa minha revisora, né, para ela revisar, para eu colocar o livro no concurso, mas pelo menos com um texto revisado, né? Isso que é trabalhar sob pressão. Foi muita. E acabou que funcionou, o final do livro não era aberto, assim, né? Lógico que eu concluo uma questão dramática em cada livro, o livro tem início, meio e fim, cada volume, mas eu deixo um arco maior da história em aberto, que vai terminar no 7º livro. Então eu coloquei, obviamente, eu não tive sucesso naquele concurso, mas a minha revisora, quando ela leu, ela já tinha revisado 6 livros meus e vários contos, desde 2009, isso era 2014. Ela me ligou, pela primeira vez, era sempre por e-mail, ela mandava revisado, eu transferia o dinheiro da revisão, não tinha um contato além desse, né? E aí ela me telefonou, falou assim, o que você vai fazer com esse original? Eu falei, vou continuar tentando, mandar para a editora. Ela falou assim, se você não publicar esse livro, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, conversar com uma amiga minha que é dona de uma editora, e eu vou publicar o seu livro. Quando ela falou isso, peraí, tem alguma coisa nesse texto. Eu falei para ela assim, então você acha mesmo que esse livro dá para ganhar um concurso? Ela falou assim, olha, ganhar concurso não tem nada a ver se o livro é bom ou ruim. Depende do que os jurados do concurso estão procurando, depende do gênero. Né? Entra tendências, aí uma série de questões. Exatamente. Então, não quer dizer que a qualidade é boa ou ruim. Sim. Mas o que ela percebeu é que tinha público para o seu livro. Tinha público, e ela virou e falou assim, esse livro seu é o livro que toda professora gostaria que seu aluno lesse. Essa frase ficou marcada. Então, quando ela falou isso, eu fui para a internet, saí procurando editora. Entendeu? E saí procurando o quê? Editoras
que se eu pagasse, elas me publicariam. Porque essa é uma outra modalidade também de publicação que funcionou para mim. Que é o independente, né? Não, na verdade, sim. É um independente, você paga. O independente você paga do seu bolso, eu pago do meu bolso e eu contrato o diagramador, o capista. Esse primeiro foi independente. Ele foi por uma publicação paga. Publicação paga é o seguinte, eu pago R$8.000, por exemplo, para uma editora, ela faz tudo e me entrega os exemplares. Ah, tá. O independente, eu contrato todos os profissionais. Você entendeu a diferença? Separado, né? Separado. Então, o primeiro foi como? Eu comecei por uma editora de São Paulo com uma publicação paga. Entendi. Aí depois... O segundo, que já foi o Cemitério dos Anões. Isso. Eu fiz uma publicação independente do 1 e do 2, porque aí funcionou, eu não queria mais pagar alguém para fazer. Eu falei, se é para gastar dinheiro, eu mesmo vou procurar os profissionais. Aí eu fiz do 1 e do 2. No 2, quando chegou no 2, várias escolas em Belo Horizonte já tinham adotado. Foi quando a editora Lê me procurou, recebi uma ligação. Tinha adotado o 1. O 1 e o 2. E aí já... Mas eu não tinha uma editora ainda. Pro 3 é que você teve essa ligação, então. Sim, eu tive a ligação e aí foi publicado o 3. A Maldição das Fadas. E aí publicaram o 1 e o 2 de novo. E nos anos seguintes nós entramos com o 4 e o 5 de acordo com, né, o planejado. E aí você recebeu a ligação de uma editora. Como é que foi isso? Olha, isso daí, para um autor, né, que realmente está na busca há anos, né, isso é muito... É um sentimento, assim, de muita felicidade. Eu lembro que eu estava saindo de uma escola em Betim, e aí o telefone tocou e era um número desconhecido, e joguei o carro, assim, né, para o acostamento, estacionei, atendi. Foi quando a Clarice, da editora, né, pessoa fantástica, ela virou, olha, nós estamos com 2 livros seus aqui, porque uma bibliotecária do SESI conversou com a divulgadora da editora e falou para ela assim, olha, esse livro, ele não para na estante desse autor aqui, é um autor aqui de Belo Horizonte. E tem aluno que já está lendo segunda, terceira vez e está brigando com o outro porque quer ler de novo. Opa, vamos fazer um parênteses aqui, ó. Você que está assistindo, ouvindo, olha... O 4, que é o Resgate do Paladino, livros que não param na estante. Olha, e alunos que leem, que gostam, que se impactam, né, com a aventura. Aqui, né, continua Isaac Gaio na aventura dele. Gaio. Como é que é a pronúncia correta? Eu pronuncio Gaio, mas... Gaio. Isaac Gaio aqui nas aventuras deles aqui, no Resgate do Paladino. Então, você quer impactar aí um filho, um sobrinho, um presente aí para alguém da área infanto-juvenil. E, por enquanto, o último ainda, não o último da série, porque são 7, nós já sabemos que vem 2 por aí. O 5, a gente vai para Montanha da Loucura. Você me disse que são 7. São 7. Já temos nomes para os outros 2? O 6º já está escrito. O 6º... Você vai adiantar o nome para gente? Vamos adiantar. O 6º, ele se chama O Túmulo no Promontório. Opa, mas promontório é uma coisa meio difícil, né? Das pessoas entenderem. É bom que o leitor ele vai para o dicionário e ele aumenta o vocabulário dele. Promontório geralmente são aquelas encostas rente ao mar. Imagina uma pedra aqueles gigante, penhascos que tem aqueles filmes que o mar fica batendo. Exatamente. Ali. Imagina no alto dá ali, uma coisa meio sombria. Imagina um túmulo ali. Já instigou a curiosidade. Os então, personagens, o túmulo eles no promontório. E lá a gente pode falar qual objeto do poder que eles vão buscar? Das artes. Objeto é o das último. artes? É o 7º. Tá. E aí os seus objetos estão todos ligados a conhecimento, então. Primeiro, matemática. Atividades escolares do Fundamental 2. Pois é, o primeiro matemática, o último matemática vai ser e o quê? Lógica. Você tem ciências sociais, que é história e geografia. No segundo... Isso. Ciências, que seria biologia, né? No terceiro, que é das fadas. Cada povo em Enigma é detentor de um conhecimento. Você tem a linguística, no 3 também. Então, do 1 ao 3, a gente conhece 6 objetos. O último, os leitores ficam aguardando. Para quem já leu 5 sabe, eles ficam esperando, né? No 6º livro, eu vou entregar o 7º objeto e o 7º possuidor desse objeto, que está voltado para as artes. E quem possui ele são os anjos. O 7º? O 7º objeto. Ele aparece no 6º livro. Sim, mas no 7º, o que vem? Que você fecha com o quê? Então, o 7º livro, aí já vai, os 7 objetos já vão ter sido, né, revelados. O 7º livro, ele tem um título provisório ainda, né? Eu estou começando a escrever a história. O título provisório é A Condenação dos Anjos.
Os feedbacks que você já teve ao longo desse tempo todo estão te ajudando a escrever esse último? Quer dizer, o que as pessoas estão falando, a curiosidade, as perguntas? Sim. No livro 3, eu tenho um exemplo, no livro 3 A Maldição das Fadas, tem uma personagem que ela aparece, ela é citada em um capítulo à parte, numa história que é contada sobre uma fada que foi aprisionada no alto de uma torre, né, pelo próprio marido. Eu me baseio muito num conto de Charlotte Perkins, uma escritora muito antiga, e eu gosto demais dos textos dela, e que fala muito, né, sobre principalmente machismo, essa coisa. Aí o marido ele aprisiona a esposa no alto da torre e tem a mãe dele. A gente descobre que a mãe dele é que vai fazer na cabeça dele toda aquela maldade que ele vai promovendo contra a esposa, que ele trouxe de um reino longínquo, que é uma fada. A sogra dela é que está por trás. E essa sogra ela é muito má no livro 3. Um leitor, ele é até formado em letras, né, um excelente... Ele costuma fazer críticas maravilhosas, literárias muito boas, aqui de Belo Horizonte, é o Alex. E ele me falou assim, nossa, essa personagem merecia aparecer mais dela na história, porque ela é uma vilã muito boa. E ela só passa, né? Aí no livro 4, eu coloco, ela volta. Eu faço ela aparecer com mais maldades. Com mais maldades. Você absorve. Eu absorvo. Eu queria no livro 7 vai acontecer isso também, por causa de feedback de leitores. Olha só. Aí eu já não posso falar mais coisas do livro 1. Olha, eu vou esticar a língua dele. Eu queria encerrar te perguntando, porque aqui a conversa vai fluindo, né? A gente vai falando. Você teve a oportunidade de escrever com a sua filha. E eu já fico imaginando o orgulho, né? Que se eu estivesse escrevendo com um filho meu algum livro, o orgulho de poder dividir um pouco disso, né? A gente vê o seu prazer, né? O quanto você está feliz fazendo o que você faz, porque claro que você ainda continua como engenheiro, né? Ainda Sim. Não dá para viver dos livros, infelizmente, mas fazendo também outra coisa que você gosta, né? Uma paixão que é o cultivar o livro. E eu queria que você me contasse um pouco desse processo do escrever, não como que vocês escreveram, nada disso, mas poxa, essa parceria com a sua filha, como é que é isso? Quão prazeroso é isso? Olha, o livro é esse aqui, ó, O Rei de Branco e a Rainha da Noite, enquanto eu vou mostrando aqui para quem está assistindo. Então, essa escrita, esse livro, né, com a Sofia, foi algo inesperado, tanto para mim quanto para ela. Nós estávamos aguardando o lançamento do livro 6 da coleção. Infelizmente, nós tivemos alguns contratempos e o livro não foi publicado, né? Tivemos alguns adiamentos. E aí eu falei assim, vai ocorrer a Bienal na minha cidade, depois de uma pandemia, depois de anos que não havia uma... Sim, a Bienal Mineira do Livro, que foi ano passado. E aí eu até te agradeço, nós nos conhecemos na Bienal, você fez um trabalho assim espetacular, realmente, com todo ali aquele trabalho ali de mídia, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu falei assim, gente, eu gostaria muito de lançar um livro nessa Bienal, porque ela é na minha casa, no meu quintal. E aí eu pensei assim, eu vou escrever um livro junto com a Sofia, um livro que tenha uma história que nós possamos conectá-la com o universo de objetos de poder. E aí a Sofia falou, acredito que nos seus canais, você vai, quem procurar vai ter aí o vídeo da entrevista, ela fala com mais detalhes sobre isso. Com certeza, a gente teve uma entrevista com a Sofia, ela foi veiculada antes dessa entrevista com o Marcos, então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar lá, olha no canal, procura lá, Sofia Dornelas, para conhecer um pouco mais da história dela. Incrível, Sofia com 12 anos, uma escritora que começou com 11. Tudo bem que muita gente fala que o pai ajuda, estimula, claro que ajuda, estimula, mas como a própria Sofia disse na entrevista, a gente pode fazer isso, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem competência para fazer isso. Mas conclua, Marcos. Então, foi inesperado porque eu sempre tive comigo, né, nas minhas rodas de escritores, eu não me via escrevendo a quatro mãos com outra pessoa, ou com outras pessoas. Eu achava isso muito complexo, né, porque as escritas, os estilos são diferentes, né, a forma de confeccionar o texto, por mais semelhantes que possam ser, mas sempre tem algumas coisas que poderiam não funcionar. E eu falei assim, não, vamos escrever juntos. Obviamente que ela é uma criança ainda, então foi fácil porque eu fiquei trabalhando quase que como um tutor, como um supervisor, né? A gente revezava, depois que o roteiro estava pronto, eu escrevia um pouco, virava para ela, continua no capítulo tal. Ela já sabia o que tinha que acontecer naquele capítulo, ela continuava.
Claro, Depois, porque estava tudo planejado, tudo exatamente. metrificado, até como a própria Sofia já contou na entrevista. Exatamente. Então, assim, foi muito bacana isso. Principalmente porque as minhas filhas, elas me acompanham já há anos. Minhas visitas em escolas, minhas lives, tudo. Meu curso de escrita, quando eu gravei, elas estavam por trás das câmeras, então elas já ficavam ouvindo, né, todas as minhas teorias. E a Sofia, ela pôde constatar isso na prática. Ela sentar sozinha e começar a escrever. E quando uma coisa falhava, eu tinha a oportunidade de mostrar para ela: tá vendo isso aqui, filha? Isso aqui não está funcionando, porque a personagem tem essa personalidade aqui nesse capítulo. Se a gente coloca isso aqui no capítulo seguinte, ou 3, 4 capítulos depois, isso vai ter uma inadequação. E o leitor, ele fica atento a isso. Quando você aprende na escola sobre coesão e coerência, isso é um dos maiores erros que a gente encontra em textos de autores que buscam editoras, são erros de coerência e coesão. Então ela teve como constatar isso e aprender na prática, entendeu? Como funciona isso. É como se fosse no estúdio de um filme, aquele copo de café do Starbucks que está na mesa de um filme medieval, que a pessoa esquece Não, e não. não combina. Ou a pessoa estava com a roupa no final da cena, que continua aquela cena no dia seguinte, mas a roupa já é outra. Exatamente. É exatamente isso. Então, ela pôde constatar isso e aprender um pouquinho disso, porque esses são os maiores erros de escritores. Hoje eu passei por isso, naquele monte de texto que eu mandava para minha revisora, eu via que eu errava. E é normal isso, né? E a gente vai aprendendo. Então, assim, a Sofia, ela está tendo uma oportunidade de muito jovem ela aprender isso, entendeu? Eu brinco com ela, eu falo: filha, você tem que escrever livros melhores do que os do papai. Mas assim, é brincadeira. Lógico que eu não coloco isso como um peso Claro, para nem vai ela, botar né? pressão, de jeito De nenhum. forma alguma. Pois é, se você quer não cometer erros, né, acertar, leia Objetos de Poder, uma série de livros, né, que tem todo esse processo da fantasia por trás. Posso dizer fantasia épica? Pode. Fantasia por trás. São 7 livros, por enquanto temos 5. Esse aqui, ó, Montanha da Loucura, é, por enquanto, o último deles, mas tem um aí indo para o forno, o outro começando a ser escrito. A gente te convida para entrar no mundo da literatura, no mundo do livro. Estimule uma pessoa a ler, né? Cerque crianças, seus filhos, pessoas que estão na sua vida. E você que ainda não teve a oportunidade de ler um livro, comece com qualquer livro, qualquer história. O importante é deixe essas aventuras fazer parte da sua vida para instigar mais a imaginação e comece a viver aventuras sem sair de casa.